vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e as suas palavras são tão vazias quanto a sua alma. Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e Coca-Cola ao contrário é alô diabo. Caraca. Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes. Eu vou poupar vocês de citar a introdução de Castlevania Symphony of the Night, porque ia ficar com quase 1 minuto e meio de introdução. Então fica aí só a dica que eu decorei essa fala depois de jogar o jogo mais de 25 vezes ao longo de 20 anos. Fala galera, aqui quem tá falando é o Rudá e eu queria ter um chicotinho desse aí que mata os outros. Ai. Ui. Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos para falar, sim, sobre uma das maiores franquias de jogos e agora com série Netflix. Vamos falar sobre Castlevania ou Castlevania, para você que comprava CD na Galeria Pajé. Aos 14 anos de idade, Castlevania, junto com o CD do Gris. Castlevania. Tinha Castlemania. É, Castlemania também. É isso aí, vamos falar sobre tudo isso e muito mais, mas antes vamos para os nossos recadinhos. Você é burro, cara. Você é burro. Que coisa absurda. Para acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook, no Twitter ou no Instagram. E para ajudar o Papo de Louco a crescer ainda mais, é muito fácil. Basta você compartilhar os episódios com seus amigos em suas redes sociais. Assim, você estará ajudando na campanha do Ololô do Papo de Louco, colaborando ainda mais para aumentar o alcance da nossa audiência. E eu não posso deixar de falar das avaliações lá na iTunes Store. Deixa lá suas 5 estrelinhas e um comentário bem bacana. Lembrando que as avaliações serão lidas neste quadro. E para o ouvinte que deseja nos ajudar financeiramente, você pode colaborar através do PicPay, do Padrim e de doações lá no PayPal. Qualquer contribuição é muito bem-vinda e dependendo da sua contribuição, você pode ganhar recompensas e brindes exclusivos do Papo de Louco. Para você que está chegando agora, lembre-se de assinar o nosso podcast. Ele é gratuito, está disponível lá na iTunes, Spotify e principais aplicativos desta mídia para smartphone. Além do podcast, para você que quiser conhecer o nosso conteúdo na íntegra e a nossa loja, entra lá no nosso site. Tá esperando o quê, rapaz? Acessa lá, é papodelouco.com. Muito bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de e-mails, recadinhos, sinais de fumaça aqui do Papo de Louco. E galerinha, agora sim estamos indo de vento em popa com a nossa Twitch, né? Para você que ainda não acompanha a gente na Twitch, todas as quartas-feiras, às 21 horas, a gente tá jogando alguns jogos lá. Já jogamos Among Us, já jogamos Stopwatch, já jogamos Black Stories, vários jogos, né? Que a gente faz na nossa live toda quarta-feira às 21 lá na nossa Twitch. Então fica ligado, é só acessar twitch.tv/Papo de Louco _TV. E às vezes quando sobra alguma vaga no jogo, né, e sei lá, vamos supor que seja igual a Among Us, que se eu não me engano eram 8 jogadores ou mais, a gente abre a sala pra galera participar, né, e jogar com a gente. E lembrando que os padrinhos também podem participar da live, então eles aparecem na nossa live. Se você ainda não se tornou um padrinho, fique sabendo que você tem mais este benefício, vamos dizer assim, ao se tornar um apoiador nosso aqui, um madrinho ou uma padrinha. Então lembra lá, assina nosso canal no Twitch toda quarta-feira às 21 horas, às vezes às 21 e algum pouquinho, né? Mas é mais ou menos esse horário aí, 21 horas, a gente tá conectando e a gente sempre tentando jogar algum jogo, tanto que a gente coloca o título lá de Tentando Jogar e o nome do jogo, porque muitas vezes é um jogo que a gente nunca jogou, né? Então fica ligado lá na nossa Twitch, toda quarta-feira às 21 horas, Papo de Louco _TV, só procurar e siga a gente lá. Bom, vamos para os e-mails. Quem escreveu pra gente foi o Jonathan Silva, nosso grande amigo Big John Saramago, ele que escreveu sobre o podcast número 199, Sommelier de Bolacha. Fala, seus biscoiteiros, tudo certo? Big John Saramago, 25 anos, sou de São Gonçalo, Rio de Janeiro, balconista de farmácia. Devido ao contrato carioca não verbal, não podemos falar ou pedir bolacha, porque aqui é tapa na cara. E como eu não quero levar um tapão na cara, eu vou continuar com o biscoito mesmo.
O meu ranking é o seguinte: em terceiro lugar, a Traquinas de chocolate. O biscoito Traquinas já teve seus dias de glória. Quando mudaram a fórmula, caíram muito no meu conceito, mas conseguem resistir em terceiro lugar. Cara, isso tá me deixando muito triste, né? Na verdade, a gente sabe que alguns biscoitos, enfim, esses produtos industriais, essas porcarias que a gente come, eles estão passando por mudanças, principalmente por questões de saúde e tudo mais. Então diminui o açúcar, diminui o glúten, diminui isso, diminui aquilo. E para eles manterem a mesma qualidade que antigamente, é um pouco difícil, porque são usados outros ingredientes. Então não é mais a fórmula original, né? E tem também toda a questão de baratear, né, o custo de produção. E aí com isso eles vão perdendo qualidade mesmo. E a gente que é consumidor também acaba se deslumbrando, né, vamos dizer assim. Bom, em segundo lugar ele colocou aqui o Cookies da Balduco, que é bom demais. Esse é muito bom mesmo, cookie é bom. Cookie de chocolate é muito bom. E em primeiro lugar, o piraquê de limão. Puta que pariu, sou apaixonado pelo piraquê de limão. Crocante e saboroso, combina bem com um copo de guaravita. Me lembra do recreio na escola, vou até comprar um agora. É isso aí, um abraço pra vocês, valeu, PS, espero que venha o patrocínio depois deste e-mail. Olha aí, a gente vai mandar a cobrança pra Balduco e pra Traquinas e pra piraquê. Mandar o boleto pra eles. Caraca, olha, você falou de Guaravita. Aqui em São Paulo tem o Guaraviton, que é uma cópia do Guaravita. Eu já tomei os dois, né? Já tomei Guaravita e Guaraviton. Com certeza o Guaravita é muito melhor, porque é o original, né? Mas o Guaraviton também não fica muito atrás, não. Até que é legal. A gente podia fazer um cast sommelier de bebidas genéricas. Bom, o próximo e-mail que mandou pra gente foi a Betina. Ela que escreveu sobre o episódio 202, o PDL Cutting, que a gente falou sobre finais alternativos tirados da nossa cabeça aí. Bom, ela escreveu assim: fala vagabundos, aqui é a Betina, tenho 27 anos e sou de São João do Meriti. Olha aí, ó, conterrânea do Bruno Fonseca. Ouço vocês sempre quando corro de manhã, mas preciso tomar cuidado para não perder o fôlego dando risada. Mas quis comentar sobre o cast de finais alternativos. Um final alternativo que para mim eu poderia mudar com certeza é o final do How I Met Your Mother. Fiquei muito chateada com o final da série porque é uma série sempre pra cima de esperança, romance e comédia, mas acontece algo no final, sem spoilers, né, que acabou para mim com todo o clima. Tem uma personagem ali que com certeza não merecia ter morrido e sempre que penso nisso fico imaginando como seria o meu final. Também estou gostando bastante do formato de drops, apesar de preferir os episódios de 1 hora porque dá mais ou menos o meu tempo de corrida. Acho que tem assuntos que vocês falam que são bacanas e que talvez não caberiam em um cast de 1 hora, mas no formato que vocês fizeram ficou muito legal. Força para todos os vagabundos e um beijo. Muito obrigado, Betina, olha aí. Aliás, galera, vocês mandem pra gente, escrevam no e-mail como que vocês costumam ouvir o Papo de Louco, né? Tem gente que escuta no trajeto, indo pro trabalho, né? Hoje, acho que muita gente tá trabalhando de home office, né? Mas em épocas onde não existe pandemia, né? Como que a galera faz pra ouvir a gente? Eu mesmo escuto muito podcast no trajeto de casa até o trabalho, né? Tem gente que faz praticando exercícios, cuidando dos afazeres da casa, estudando, né? Enfim, muitas coisas. Manda pra gente também. Escreve aí como que vocês fazem pra escutar a gente, tá bom? Bom, antes de chamar o cast, vou aqui agradecer aos nossos madrinhos e padrinhas, né? Então fica aqui o muito obrigado ao Brendo Marinho, Caio César Barbosa, Cleiton Medeiros, Daniela Oliveira, Deberson Nascimento, Diego Cruz, Diego Carlos, Emerson Guerra, Spacker Kaminski, Fabiana Gonçalves, Gustavo Leitão, Jéssica Félix, Jonathan Big John Saramago, Lucas Nunes, Luciano Duarte, Luciano Cavamata, Luiz Eduardo, Pedro Gomes, Rafael Prema, Rebeca Serra, Juan Pablo de Oliveira, Ricardo Orozco, Sebastião Nunes, Thiago César, Thiago Sacramento, Thiago Farias e Vitor Guedes. Galera, muitíssimo obrigado a todos vocês que apoiam o Papo de Louco. Lembrando, quem quiser apoiar a gente lá, se tornar um madrinho ou uma padrinha, é só acessar lá o picpay.me/papo de louco ou através do Padrim, padrim.com.br/papo de louco, tudo junto. É isso aí, agora sim, vamos para o cast. É nós que voa bruxão, ou melhor, é nós que voa vampirão. E pau na máquina. Olha, hoje eu tô muito feliz de estar falando de um jogo que eu amo. Assim, é difícil eu falar que eu amo alguma coisa, né? Eu amo meus pais, eu amo a Carol, eu amo algumas coisas, mas Samsung. É difícil. A Samsung depois que ela trocou minha TV, Reclamar. mas é difícil eu falar que eu amo algo. E assim, Castlevania é uma série que eu amo de verdade, assim, desde que
terminou a série do Netflix, a gente já tinha discutido, né, vamos gravar um cast sobre a série, porque não é só a série da televisão, né, do Netflix, mas a gente tá falando aqui do Castlevania como um todo, né, a série completa dos jogos, que acho que é bem legal a gente começar, pra quem não conhece, Castlevania é uma das séries de jogos de videogame mais famosas da Konami, que é a ex-produtora de grandes títulos como do nosso mestre mago, senhor de tudo, alma, né, o grande senhor do universo Hideo Kojima, né. Did you like it? Did you like it? Konami aí, que é produtora do Metal Gear Solid, do Silent Hill e muitos outros jogos que vocês devem conhecer aí. Tem o famoso Konami Code, né? Só posso fazer um adendo, né, Augusta? Que puta decepção a Konami atualmente, né, cara? Mas... Sem dúvida, né? Mas, a gente pode tocar isso no final, mas a Konami deu uma abandonada nos jogos, no formato de jogo de console e tudo mais, porque ela virou especialista em jogo de gacha. O Pachinko, né? Pachinko, né? Jogo que você puxa... É jogo de sorte, sabe? Jogo de celular, essas porra. Eles eram especialistas nisso. Infelizmente, a Konami deu uma abandonada. E inclusive, essa abandonada inclui o Castlevania, mas a gente vai falar sobre isso na pauta aí, né? Pra quem não conhece a história do Castlevania, a história gira em torno da eterna batalha entre o clã Belmont, que é uma família de caçadores de vampiros, contra o famigerado Conde Vlad Drácula Tepes, cujo nome verdadeiro na história do Castlevania é Matthias Kronqvist. Informação aí que só foi abordada em um jogo que só aconteceu muito depois, né? E a gente vai falar disso aí um pouquinho mais pra frente. Sim, aliás, o Drácula, ele vai encarnando em vários corpos, né? São várias pessoas que funcionam como casca ali, né? Tem toda essa história do pano de fundo é o Drácula que morreu tentando ressuscitar, a Morte, que é a aliada dele, tipo um general dele, e um outro carinha lá, que é aquele mago negro, só que não é o mago negro do Yu-Gi-Oh!, só que ele usa rosa. Ele é igualzinho o mago negro do Yu-Gi-Oh! É que depende muito do jogo, né? Assim, a Morte é um vilão recorrente, né, do Castlevania, né? Mas o Drácula, depois, né, do primeiro jogo da série, pelo menos na cronologia, é que aí ele é sempre um vilão recorrente, mas até a fórmula Castlevania, ela acabou mudando um pouquinho mais pra frente aí, né? Mas acho que até pra gente começar e a falar, né, chegar na série do Netflix, que acho que muita gente tá conhecendo o Castlevania hoje por conta da série do Netflix, é legal a gente começar lá atrás, né, no primeiro jogo explicando mais ou menos aí como que começou a série e passando também pelos jogos que realmente são abordados na série do Netflix, né? Lembrando que o jogo ele tem uma cronologia bem bagunçada, né? São aí mais de 30 anos, né, de história, quase 35 anos, né, de história de Castlevania. E existe a cronologia, vamos dizer assim, oficial, que os jogos não foram lançados em ordem, quando você vai acompanhando do tempo, começa desde o ano de 1000 e alguma coisa, acho que é 1046, que vai até, acho que o jogo mais futurístico é de 2035, né, o tempo em que eles vivem. E tem essa bagunça, né, porque cada hora eles lançam tipo, aí vai pra 1400, aí volta pra 1000, e cada vez que lança é explicando uma parte da história. E existe também as realidades paralelas, vamos dizer assim, né? As histórias que elas não se conectam com essa linha temporal que foi montada, né? Sim, sim. Até o reboot, né, do Castlevania que vem depois. Mas, pra quem nunca jogou, não conhece, o primeiro jogo do Castlevania foi lançado em 1986 para o Family Computer da Nintendo, que posteriormente ele acabou se tornando, né, o NES, né, o famoso NES aí, né. E é curioso porque até o Rudá mencionou aí no começo do cast, né, mas na primeira história os jogadores controlavam o Simon Belmont, que é uma espécie de um Conan, que usava um chicotinho de estilo tiazinha para lutar contra os bichos, cara. Você imagina você pegar um chicotinho, estilo da tiazinha, ou Indiana Jones, sei lá, e ir pra cima do capeta. Como é que faz isso? Qual que é a ideia disso, né? E esse chicotinho é o famoso Vampire Killer, né? Que é o passado de geração em geração pra todos os Belmonts, né? Eu nunca vou esquecer, cara. Tinha o Dorkly Beats. Vocês lembram do Dorkly Beats? Lembro. Era um canal de humor, assim, né? Que fazia, tipo, umas zoeiras de jogos, né? Então tinha, tipo assim, uma zoeira que era como se fosse o Mario Kart, um acidente na pista, o cara escondendo o cadáver, sabe? Umas coisas tipo assim. E tinha um do Castlevania, que o Simon chegava lá pra lutar contra o Drácula, aí ele dava a chicotada e o Drácula... Ai... Fala, que foi? Não, vamos lutar ele. Pá, daí... Ai... Fala, que é isso? Ah, eu vou virar minha forma mais poderosa. Ele virava, tipo, ele tava com aqueles anel no mamilo, sabe? Tava tudo zoado. Ele falou assim, a palavra-chave pra parar é Alucard. Tipo isso.
Que por sinal é Drácula ao contrário, né? Mas, né? E ela odiava a enfim, né? Coca-Cola ao contrário da vez. Exato, ó, tá vendo? Pegou a referência aí, né? E até engraçado que esse Simon, né? O Simon Belmont, ele era um descendente de um caçador de vampiros lendário, que não é falado, mas depois você acaba descobrindo. E aí ele parte com esse seu chicotinho pra um puta de um castelo absurdo pra lutar contra inimigos que se tornaram clássicos da série, como os zumbizinhos da roupinha roxa e até os chefões recorrentes, como é o caso do monstro do Frankenstein e até a própria morte que a gente comentou, né? E naquela época, até por uma questão de memória do videogame, o jogo ele era dividido em 18 estágios, que na verdade são 6 blocos com 3 estágios cada, né? Então, assim, nas suas origens, o Castlevania era um jogo de plataforma por fase, né? Você jogava por fase. Meio beaten up, assim, né? Sim, porque as suas habilidades era andar pra frente e pra trás, pular, agachar, subir escada e usar o seu chicotinho, que por sinal... Que era uma bosta. Era uma merda jogar no começo, né? Não sei se vocês jogaram esses primeiros Castlevania, mas se apertava o botão, dava uns 2 segundos, o chicotinho saía da mão dele, né? Sim, aliás, a Castlevania é uma franquia muito grande, né? E ela fez maior sucesso quando ela lançou 2 jogos ali, que um desses 2 jogos foi meio despretensioso, que a gente vai falar mais pra frente, eu não vou nem falar o nome pra não causar spoiler, e que é o meu favorito, e que na minha opinião só existem esses 2, o resto é tudo cópia. Não, mas na boa, gente, reflete essa história. O cara vai pra lutar com o Drácula com um chicotinho, mas claro, ele não tinha só um chicotinho, né? Porque, né, obviamente, sem consciência, ninguém é idiota de brigar com a morte com o Drácula só com isso. Não, e aí... mas pera, que não era qualquer chicote também, né? Era o chicote, era o Vampire Killer, que tinha a alma da... Se não me engano, era da esposa dele, né? Que era uma meia vampira, uma parada assim. E isso daí, na verdade, é a história original, né? Do Castlevania Lament of Innocence, né? Que a gente vai comentar aí, porque ele só saiu muitos anos depois, né? Então, tipo, a gente, na época ali, era uma história muito seca, né? Até algumas coisas que tinha, um elemento, né, que foi criado logo no primeiro Castlevania, pra quem já jogou, tem em todos os jogos da série, que são as armas secundárias, porque você consegue coletar no mapa, né, várias armas como faquinha, você tinha também machado, água benta, né? Água benta. A cruz. Tem o reloginho, né? A cruz, não, a cruz é sensacional, né? O cara cata uma cruz sagrada e taca como se ela fosse um bumerangue. É o Olha poder só, de Deus. Que sensacional. É o famoso tapa de Jesus da MRG. E até uma coisa importante da série que, assim, uma decisão muito importante do jogador no Castlevania é que você só pode manter uma dessa arma secundária. Então você vai lutar ali com o seu chicotinho mais uma dessas armas, né? Que elas acabam mudando de jogo pra jogo, mas na maior parte do tempo é sempre faquinha, machado, reloginho e as cruz com bumerangue, né? Dependendo que se eu pegasse, você não passava do chefão, não, né? É verdade. Né? Tem a arma certa pro carinha certo, né? Não era qualquer coisa, não. Tem inimigos que a água benta funciona muito melhor, né? Tem outros que o chicote funciona, outros que o machado. É igual quando você joga Mega Man, né? O Mega Man principalmente Mega Man X, né? Você vai absorvendo poderes de outros chefes e esses poderes você vai usando enfim, pra derrotar, né? Então você não consegue derrotar... Tem a ordem certa, né? Você tem uma ordem certa. Até você consegue do método mais, vamos dizer assim, mais rústico, né? Indo pra porrada. Só que vai ser muito mais difícil. Se você pegar a arma certa, né, você vai ter muito mais facilidade, porque é aquela mecânica de pedra, papel e tesoura, né? Que a pedra quebra a tesoura corta o papel engole a pedra. Então, se você souber usar isso durante o jogo, você consegue ter uma experiência muito mais tranquila e, vamos dizer assim, o caminho é suave, né? E até uma informação legal, porque muita gente conhece o Castlevania pelo Koji Igarashi, que é um cara que a gente vai falar aí mais pra frente, o Iga. Porra louca do caralho. Grande Iga, joguei bola com ele. Terça-feira passada, a gente alugou uma quadra. Igão? 5 reais. O Igão, devendo 5 reais. Chamamos ele pra gravar aqui, ele não veio, né? Mas o diretor por trás dos Castlevanias original, o cara que deu a origem na porra toda, é um cara chamado Hitoshi Akamatsu, que era um grande fã de cinema, e ele acabou usando elementos de filme de faroeste, de filmes antigos de horror, e até mesmo o chicotinho do Indiana Jones é uma referência direta ao Indiana Jones. Ele fez várias homenagens e paródias dos primeiros 3 jogos da série, e ele tentou ao máximo aí aplicar, entre aspas, a visão do diretor nos jogos, com esses movimentos, com esses momentos cinemáticos, com uma história um pouco mais cativante do que os jogos da época. Porém, apesar aí do sucesso do primeiro jogo da série, os demais que ele dirigiu não foram tão bem assim, e ele acabou primeiro saindo do projeto, e então ele se demitiu da Konami, assim como todos os grandes gênios que já passaram pela Konami. Tem uma coisa que a gente não falou também sobre a história do jogo, né? Além dos Belmontes, dessa batalha épica e travada contra o Drácula, tem a questão do castelo do Drácula, né? Que é praticamente uma entidade que ela se transporta, que a Netflix trouxe isso de uma forma bem brilhante também, né? Como que funciona
esse teletransporte do castelo, e aí diz a lenda que toda vez que o mal tenta vencer as forças do bem, o castelo do Drácula surge, ele ganha forças, e aí os Belmonts vão atrás dele pra tentar matar, né? Tem toda essa mecânica também do castelo ser algo mágico, né? Algo que se movimenta, e que no Symphony of the Night, que é o meu jogo favorito, que o resto é tudo cópia, ele tem uma mecânica ainda mais legal sobre o castelo, que eu não vou falar agora, só mais pra frente pra não dar mais spoiler, que eu já dei. E até uma informação, né? Você falou do castelo do Drácula, né? Porque originalmente o Castlevania se chamava Akumajo Drácula, que, se você traduzir ao pé da letra aí, seria o Castelo do Mal do Drácula. Quando o jogo ele foi começar a ter um sucesso internacional, o vice-diretor da Konami na época, que era o Emil Heidkamp, ele achava que essa tradução Drácula's Satan's Castle era alguma coisa assim muito anticristã, e aí ele decidiu discutir lá dentro e eles mudaram o nome do jogo pra Castlevania, né, alusão a Transilvânia, e Castelo, né, tipo Castelo na Transilvânia, que pra mim empobreceu o nome, mas acabou que virou, né, algo assim... Acabou pegando, né? Marcante, né? Virou uma marca, né? Virou uma marca registrada. Empobreceu, mas eu acho que ficou um pouco mais impactante, viu, Gusto? Eu acho que criou uma marca. Qual que era o nome que você falou que era antes? Era Akumajo Drácula. A gente não ia estar falando do Akumajo Drácula aqui, desculpa. Dificilmente, pelo nome assim, talvez ele não fosse ter o sucesso que teve. Acho que Castlevania ficou um negócio muito mais místico, vamos dizer assim, em certo ponto, entendeu? Mais palpável também, né? O próprio Symphony of the Night, quando ele veio, quando ele foi lançado, né? Foi bem na época da 5ª geração dos jogos. Então você tinha existiam muitos jogos 3Ds, né? O forte daquela época era explorar o 3D nos jogos, né? O Symphony of the Night, como a maioria dos jogos da franquia do Castlevania, são jogos 2D, né? Um ou outro que é 3D agora mais atual, né? A gente consegue ver uns jogos com gráficos muito melhores. Mas até nessa época em que o 3D estava em alta, estava em ascensão, né? Melhor dizendo, o Symphony of the Night ele lançou em 2D e ele pegou mais no Oriente, a princípio, né? Do que no Ocidente. Tanto que naquela época era mais fácil você encontrar versões japonesas, né? E aí a galera não queria fazer regionalização por causa disso. E ele veio para quebrar esse paradigma que naquela época existia essa visão de que jogos 3Ds eram melhores do que jogos 2D. Era o futuro, né? Era o futuro, caso, né? Se você tá vendendo um jogo 2D, você tá ultrapassado. E os caras lançaram um jogo fantástico 2D, né? Com várias mecânicas que foram inovadoras. E enfim, aí passou até a regionalização e aí você conseguia encontrar jogos, pelo menos traduzido pro inglês, né? Mas a princípio era japonês. Eu mesmo tenho o meu Castlevania aqui em japonês porque eu joguei ele no Sega Saturn, né? Eu tenho uma relíquia aqui, um Sega Saturn que ainda funciona e de vez em quando eu jogo Castlevania por ele, né? E é aquela versão um pouco diferenciada dele em japonês, com personagens a mais, com uma extensão do mapa, algumas porcentagens, né? Que é uma das mecânicas que eles trouxeram, né? Que na verdade eles importaram do Metroid, né? Que é esse avanço de mapas por porcentagem. Porque até certo ponto a franquia ela era meio estilo beat'em up, então você tinha as fases, que nem o Augusto falou, nos primeiros jogos tinham 18 estágios, então você passava uma fase e você não voltava mais. A partir do Symphony of the Night ele trouxe essa mecânica que foi um pouco importada do Metroid, né? Que era um outro jogo de exploração, que era meio que um conceito de mapa aberto em 2D, então você podia passar entre uma ala e outra, conforme você ia explorando isso, você conseguia consultar no mapa quais alas você já tinha explorado, quais ainda faltavam para explorar, alas secretas, e tinha uma porcentagem. E eu lembro que no Castlevania do Sega Saturn você tem umas alas a mais, então você consegue no primeiro mapa ter mais do que 100%, e isso é muito bacana. E aí isso acabou virando um gênero, que é o famoso gênero Metroidvania, né, que é essa junção do Metroid com Castlevania, que é essa mecânica de explorar. Hoje em dia tem bastante jogos que são assim, até eu joguei recentemente, passei nervoso com Hollow Knight, que é um jogo muito semelhante até ao Castlevania, né, e tem essa temática também meio gótica, meio de terror, acho que é por isso que ele fez tanto sucesso e tem essa mesma mecânica de você poder passar por várias alas do mapa, voltar e interagir com os personagens, enfim. Você tem que voltar, né? Você tem que voltar. Incentiva a você reexplorar os ambientes. Porque às vezes você tá num ambiente, só que você não consegue, sei lá, passar por uma porta porque você precisa de um poder ou de uma chave pra abrir aquela porta. Então você tem que ir lá pra frente, depois você tem que voltar lá naquela porta do começo. Não, e o jogo nunca te fala, né? Você só olha e fala assim, nossa, isso aqui com certeza vai quebrar, vai dar pra queimar, fazer alguma coisa pra você sair e passar aqui.
Mas é curioso, porque assim, muita gente tem essa impressão de que começou no Metroid, mas a segunda versão, uma versão paralela do primeiro Castlevania, que é o Vampire Killer, o nome do jogo é Vampire Killer pra MSX2, ele introduziu essa mecânica de você ter... Ele tinha, na verdade, a mesma ideia de história, trilha sonora, cenário, personagem do Castlevania original, mas você tinha elementos adicionais, que era, por exemplo, um puzzle que acontecia em cada cenário, né, que você tinha que pegar a chave pra poder sair, você tinha que buscar a saída, a fase ela não era linear, o mapa era complexo, e inclusive um elemento recorrente da série entrou já no primeiro Castlevania, né, no Vampire Killer, que é o mapa, né, porque muitos jogos do Castlevania, eles retêm esse elemento labiríntico, não são todos, que até realmente consolidar no Symphony of the Night, teve o primeiro Castlevania, teve depois o Castlevania 2 Simon Quest, mas naquela época esse modelo, ele não foi tão bem aceito quanto o modelo beat'em up de fase. Tanto que na história do Castlevania, na história dos jogos, você vai reparar que, assim, a maioria dos jogos até o Symphony of the Night são beat'em up, são jogos de fase. E aí, você teve no passado esses dois primeiros, mas a gente vai falar mais pra frente por que ele realmente se consolidou como esse gênero mais puzzle, né, mais RPG, com elementos de RPG, e aí que se realmente esse termo Metroidvania, ele acabou se consolidando, vamos dizer assim, né? E esse jogo, ele foi muito bem desenvolvido, assim, foi pensado em cada detalhe. Ele é cheio de easter eggs, né? Tem muito easter egg, daria pra fazer um cast só falando sobre os easter eggs dos jogos, e ele tem uma interação com o usuário muito bacana, porque, por exemplo, o Symphony of the Night, ele foi bem nessa época de migração ali dos consoles da quinta geração. Veio o PlayStation com CD, veio o Sega Saturn com CD, e o que os jogos com CD trouxeram? O famoso loading, que você não tinha isso nos cartuchos, ou quando tinha era muito pouco. E o loading, né, aquela tela que, sei lá, você passava de uma tela pra outra, tinha que carregar todo o conteúdo, então ficava aquela, sei lá, um loading na tela, uma barra carregando. E o Symphony of the Night, ele trouxe duas coisas bacanas pro load. Uma era que ele tinha um menu interativo, então aparecia escrito lá, Now Loading, você podia mexer no controle e brincar com as letrinhas, isso distraía um pouco o usuário enquanto tava fazendo essa carga. E a outra, quando você ia passar de uma ala pra uma outra ala, ele tinha um corredor, em que você passa com o Alucard. Aquele corredor também é uma tela de loading, então o usuário não percebe que o conteúdo está sendo carregado, ele acha que tudo faz parte do jogo. É despercebido. Sabe uma coisa que eu acho bacana desse jogo? Que nem vocês falaram do 3D e 2D, assim, eu tô com o PlayStation 3, eu comprei uma porrada de jogos aqui, tenho o Castlevania já em 3D, só que eu procurei ele em 2D porque eu falei, mano, é uma coisa mais nostálgica e outra... eu acho que ele é mais legal do que o 3D. Não sei porquê, mas eu acho que ele é mais legal do que o 3D. Aliás, pro PlayStation 2, não, pro 3, se eu não me engano, tem uma versão que é o Drácula X mais o Castlevania Symphony of the Night, né, Gusta? Sim, tem um pacotão que você consegue. Inclusive, eu joguei o Symphony of the Night nele também, porque eu tenho uma tradição que é jogar o Symphony of the Night em dispositivos diferentes ao longo do tempo. Então eu joguei no PlayStation 1, no PlayStation 2, no PlayStation 3, eu joguei no computador, no, sei lá, tudo quanto é lugar, PSP. O que eu consegui jogar, cada vez eu faço um jogo assim. Inclusive, podendo jogar esses jogos mais antigos, teve um que eu joguei, eu demorei muito pra jogar esse jogo, porque eu não tinha o console, não tinha NES, né? Mas que ele é muito importante pra gente falar aqui, pra gente poder depois falar da série, que é o Castlevania 3 Dracula's Curse. Assim, a série do Castlevania, muitos dos jogos, o Simon Belmont é o personagem principal. Mas avançando um pouquinho no tempo aí, numa das versões mais avançadas aí, que do caso seria o Castlevania 3 Dracula's Curse, ainda era um jogo pra NES, mas ele contava a história de um antepassado do Simon. Lembra que eu comentei a origem, né? É em 1048, eu acho que passa essa história. É 1476. Ainda não é a origem. Não é a origem. Né? Porque assim, o antepassado do Simon era o Trevor Belmont, que é pra quem assistiu o anime na Netflix, sabe que é o Trevor, que é o personagem principal, né, do anime, né? E ele se passa em 1476, e assim como a maioria dos Castlevanias é Belmont versus Drácula, né, e tudo mais, mas aí você começa a aprender um pouco sobre por que o Drácula renasce, né? Por que ele sempre renasce pra causar discórdia no mundo, especialmente ali na Europa, né? E você também descobre que o clã dos Belmont era temido nessa época, porque na história verdadeira do Castlevania, né, da linha do tempo, a primeira história de Belmont começa em 1094, que é no jogo Lament of Innocence, que só saiu muito tempo depois. Com o Leon, né? É com o Leon, exatamente, com o Leon, mas isso a gente só descobre isso, que é como o Luciano comentou, né? A história do Castlevania, ela foi contada no videogame muito quebrada. Cada hora você tinha um pedaço e no futuro, no passado, né? Mas essa não história... consegue distinguir isso de uma vez só. Não, né? é muito foda.
Assim, eu levei muito tempo pra juntar essa timeline, tanto que depois, mais pra frente, mais velho, eu acabei jogando todos na ordem. Mas, falando do Dracula's Curse, ele teve inovações de jogo, porque ele não era um jogo linear. De novo, ele acompanhando os 3 primeiros lá do Akamatsu, ele não era linear. Você, dependendo das escolhas que você fazia no jogo, você tinha um final diferente, que era algo totalmente inovador para jogos de plataforma. E além disso, você saía da fórmula só Belmont e você tinha 3 personagens para te ajudar. Que novamente aí, quem assistiu o anime do Castlevania conhece 2, que é a praticante de magia Sypha Belnades, que ela te ajuda com umas magias elementais. O Alucard, que finalmente aparece aí, o filho do Alucard como uma humana, é um Dampiro, não é um vampiro, né? Não é usado esse termo na série, mas ele é um Dampiro, que é o cruzamento de um humano. É um termo popular, né? Sim, mas ele não foi usado na série em nenhum momento. Vampiro. Eu já não sabia que era assim, tá vendo? Dampiro é um termo popular, acho que não é oficial. Tipo, é a galera que chama de Dampiro. E naquela época, nesse jogo, ele já se transformava em morcego, tacava bola de fogo e tal. E tem um personagem, denúncia. Esse personagem ele foi cortado do anime e ele deveria ter sido colocado, que é o Grant Dynasty, que era um pirata que, cara, a habilidade dele no jogo... Eu joguei com o Grant, porque você podia alternar, né? Eu joguei com ele porque ele... Além dele poder escalar a parede, você podia mudar de direção durante o pulo, que é algo que era totalmente difícil de você ver. O cara poder, a hora que você dá o pulo, você só pulava pra uma direção, você não conseguia pular para outro lado, né? E era legal porque você podia trocar entre o Trevor e os seus assistentes, e dependendo de quem você escolhia pra te acompanhar no jogo, você poderia ver um final diferente. Se você tem, com a Sypha era um, com o Grant era outro, com a Alucard era outro, e sem ninguém era outro também, né? E vale a pena a gente ressaltar aqui que o anime do Castlevania, da Netflix, a história se passa nesse arco do Castlevania Dracula's Curse. Porém, o desenvolvimento da série é muito diferente do jogo. Inclusive, eles acabaram desenvolvendo melhor alguns personagens. Eu achei que ficou muito melhor desenvolvido, mas assim, ele retém um pouco da ideia, né? E assim, esse Castlevania ele foi muito importante pra série, né? Porque a história dele é muito querida pelos fãs, mas quem realmente quebrou tudo e, né, colocou o nome do Castlevania na história mesmo, é o que todo mundo aqui já tá falando desde o começo do cast, que é o Symphony of the Night, que definitivamente é o melhor jogo da série. Acho que é unânime, ele é referência, ele é tudo, né? Até é importante falar dele, porque o Luciano falou da versão japonesa, né, do Symphony of the Night, né? E antes de acontecer essa versão japonesa do Symphony of the Night, existiu o Rondo of Blood, que deu a origem ao Symphony of the Night. Rondô, né? Rondô é um poema japonês, né? Isso, na verdade, todos os nomes a partir dele, Round of Blood, Symphony of the Night, Dawn of... Todos os nomes, Lament of Innocence, sempre é alguma coisa musical. Ou algum poema, né? Um tipo de sinfonia e tudo mais, né? Os nomes começaram a ser padronizados a partir do Symphony of the Night, né? No caso do Symphony of do Round of Blood, ele era um jogo pra TurboGrafx 16, também que foi conhecido como PC Engine, que era um videogame que ficou muito famoso no Japão, mas não no resto do mundo. E a história que a gente já tá falando aqui, né? Começa antes do Castlevania of the Night, você tem a história do Richter Belmont, que um amigo meu não consegue falar Richter, ele fala Richard. Então a gente eu falava Richard quando eu era criança também. que é o protagonista do Drácula X, né? Sim, exatamente. Tem uma conexão ali, na verdade, porque o Drácula X, se eu não me engano, ele é um remake do Round of Blood. Isso, se eu não me engano, posso estar falando merda aqui, né? Não, é isso mesmo. Ele é um remake e aí você joga com o Richard e aí o Symphony of the Night, ele começa exatamente na última fase do Drácula X, que você joga com o Richter pra matar o Drácula. Você já começa matando o chefão, né? E aí, a partir dali, se eu não me engano, o Richter ele é amaldiçoado, ele é capturado, alguma coisa assim. E o Alucard ele percebe que o castelo apareceu de novo. E como o Richard foi capturado, ninguém consegue. Não existe um Belmonte pra poder derrotar o Drácula. E aí ele vai pro castelo pra derrotar o Drácula. E aí que tá o pulo do gato. Porque até esse momento da franquia, a gente jogava sempre com um Belmonte. E os desenvolvedores tiveram carta branca pra fazer o que quisesse. Porque, tipo, era meio que despretensioso. E aí a galera se juntou e falou, mano, vamos fazer o seguinte, em vez de colocar o Richter como o protagonista, vamos colocar o Alucard, que é o Coca-Cola do diabo. Aí colocaram ele e trouxeram outras mecânicas pro jogo, como eu falei, que é esse Metroidvania, né? E os poderes que o Alucard tinha era muito diferente do Richard, né? Você podia se transformar em animais, você podia atravessar a parede como uma nuvem, né? Você podia virar um morcego ou um cachorro, né? E além disso, trouxe também os amiguinhos, né? Os familiares ali, que aparecia a fadinha pra te ajudar,
ajudar, um diabinho pra te ajudar, uma cruz viva, enfim, tinha várias coisas pra... Era quase um conceito morcego. de anti-herói, assim, no personagem, né? Tipo isso. É porque o Alucard, como ele é filho do Drácula com uma humana, que é a... Esqueci o nome da mãe dele. A Lisa? Com a Lisa, isso. Ele é filho do Drácula com a Lisa, que é a segunda esposa do Drácula. E a Lisa, ela ensinou... Na série traz um pouco disso, né? Que a Lisa ensinou o Alucard a não se revoltar contra os humanos, mesmo que os humanos tentassem matar ele, porque os humanos enxergam ele como um monstro, né? Um vampiro. Né? E ele tem essa, vamos dizer assim, essa bondade no coração, por isso que ele é considerado um vampiro. Ele é meio humano, meio vampiro. Mas eu falo na questão do anti-herói por conta dessa questão, né? Tipo, você tá todos os jogos caçando vampiros, né? Uhum. E vai jogar com um. Exatamente. É que, na verdade, assim, essa referência do Alucard já vinha, né, do Dracula's Curse, né? E a ideia da história do Round of Blood, que continua no Symphony of the Night, é muito bacana, porque todo jogo, a gente falou, era sempre você ir contra o Drácula, né? E apesar sempre do Round of Blood ser assim, porque o Round of Blood é isso, você tem lá o Richter Belmont, que é um jovem juvenil, com seus 17 anos, tem os músculos do tamanho do The Rock, consegue quebrar tijolo baiano com seu chicote. Ele vai atrás, na verdade, não do Drácula em si, mas na verdade a amada dele, que era a Annette, ela foi raptada por um dos servos do Drácula, que é o Padre Shaft lá, né? Que o Luciano comentou no começo. É o Mago Essa Negro. é a primeira aparição do Shaft, né? Que a ideia do Shaft era atrair o Richter pro castelo, né? Mas o que o juvenil, né, Belmont, que seus 19 anos, não sabia é que o Shaft queria possuir o Richter e conseguir usar um Belmont a favor do Drácula e não o contrário, né? Que é isso que ele faz, né? Depois no próximo jogo, né? Ele coloca o Richard, não é? É um dos boss do jogo, né? E aí, no caso do Round of Blood, você ainda tem a figura da morte e tal, enfim, né? E tem a Só Maria que também, aí, né? No Drácula. Tem a Maria, exatamente. Tanto que, se eu não me engano, você consegue jogar com a Maria no Round of Blood. No Castlevania Symphony of the Night tem que ter código pra poder jogar, se eu não me engano. Então. Numa das versões, eu acho. Você consegue no Round of the Blood, depois que você liberta ela, você consegue começar o jogo com ela. E ela tem os poderes. Como ela é uma criança, eu acho que tem 12 anos, alguma coisa assim. Os poderes dela são mais fofinhos. Ela, tipo, atira uma pomba, e a pomba vai lá e bica o cara. Ela joga um gatinho, o gatinho arranha. E aí no Symphony of the Night ela tá com 17 anos, se eu não me engano. E aí é que tá a vantagem de ter um Sega Saturn, né? No Sega Saturn ela já é um personagem que você pode escolher desde o início. Ela, o Richard, o Richter ou o Alucard, né? São 3 personagens, você pode fazer 3 finais diferentes. E a gente até falou dessa inovação toda que o Symphony of the Night trouxe. E é no Symphony of the Night... eu fico até emocionado. Eu adoro esse jogo. E é legal porque é nesse jogo que 3 nomes que ficaram eternizados na história da Konami e do Castlevania aparecem juntos, que são o Koji Igarashi, a Ayami Kojima, que nada a ver com o deus Kojima, não é parente, e a Michiru Yamane. São 2 mulheres e um cara. Então, começando de trás pra frente, a Michiru Yamane é a compositora e pianista japonesa que trabalhou na composição das trilhas de diversos jogos da Konami, porém foi com seu trabalho no Castlevania Bloodlines e posteriormente no Castlevania Symphony of the Night que ela marcou o nome dela na história dos videogames, especialmente aí no Symphony of the Night, né? Pois como o PlayStation, ele possuía uma capacidade muito superior a qualquer outro console para reprodução de áudio, foi aí que soltaram o monstro da jaula e aí ela pôde trabalhar com sons reais, com instrumentação, com orquestração muito mais complexa, o que resultou numa das melhores trilhas sonoras da história dos videogames para mim, que ela engloba diversos estilos de música e para diferentes áreas do castelo, né? Então, assim, a trilha sonora do Castlevania a partir do Symphony of the Night começou a ficar cada vez mais rica. Ela já era boa antes, mas o Symphony of the Night ele marcou muito aí, né? Ela compunha pras alas do castelo, né? Igual a gente falou no cast sobre Street Fighter, que a música ela era composta pro cenário, ela fez essa outra compositora, né? Ela fez a mesma coisa pro Castlevania, só que pras alas. Cada ala tinha... Eu lembro da música da biblioteca, que você entrava na biblioteca, uma música bem, tipo, de esperança, assim. Putz, era muito legal. Apesar de odiar a fase da biblioteca, porque tinha aquele livro maligno que ele sempre me pegava. Aquele órgão também, né, que usava em algumas composições. Mas sim. Os instrumentos que utilizavam é muito da hora, né, cara? Dava um tom meio... vitoriano, assim, gótico, bizarro, né? Uma das grandes influências dela é o Johann Sebastian Bach. Foi uma das grandes influências dela como compositor, né? E foi legal que depois desse jogo ela trabalhou em mais outros 7 jogos da série e ela voltou a trabalhar futuramente com o Koji Igarashi, né? Quando ele saiu da Konami. Mas antes de eu falar do Koji, eu queria comentar aqui uma das grandes influências para essas composições também e outra mudança drástica na série, que foi a entrada da Ayami Kojima, que é uma ilustradora japonesa cujo primeiro trabalho
trabalho da indústria de videogames foi justamente no Symphony of the Night. A Ayami, ela trabalhou pesado na concepção dos personagens da série, porém diferente dessa arte mais comics, né, com os Belmonts à la Conan, os cara musculoso, aquele Drácula mais padrãozinho, bigodinho meio mexicano, cabelinho pra trás, aqui no Symphony of the Night, que a gente conhece a arte dela com um estilo mangá, mais precisamente aí num estilo chamado Bishonen, que, pra quem não sabe, Bishonen é um termo que significa jovem bonito, que é um estilo meio andrógeno de beleza masculina, uma estética bem específica lá do Oriente, e a Ayami, ela acabou mudando totalmente a estética da série, que acabou perdurando nos outros jogos. Então a arte dela foi conhecida, né? Eu sinto da arte dela uma influência muito grande, por exemplo, em Rosa de Versalhes, sabe? Sim, tipo, nossa! Mesmo Clamp, um estilo, né? bem parecido. É, o próprio Cavaleiro do Zodíaco, aquele último lá, Lost Canvas, é meio a mesma pegada. Tem uma curiosidade a respeito das inspirações dela. Dizem que o Alucard, ele foi inspirado naquele personagem do Vampire Diaries, se eu não me engano. Acho, é o Lestat, eu acho. Isso, foi inspirado no Lestat. E se você ver, tem uma certa semelhança, só que com traços mais delicados, né? Mas se você olhar, por exemplo, a arte, que nem eu falei aqui agora, do Rosa de Versalhes, e as artes dela, a partir da Kojima, da Amy Kojima, é muito parecido. É o estilo Bishonen, entendeu? Sim, sim. Daquele início dos anos 80 ali, final dos anos 70, algo desse período, assim, de estilo de arte, sabe? Que perdura até hoje. Esse estilo Bishonen é muito comum, assim, sabe? Os homens bonitos nos mangá, tipo, é muito comum. Mas especificamente esse estilo dela, tipo, mais clássico, assim, é muito característico. É muito característico. E assim, isso acabou perdurando por mais 7 jogos da série, e acabou ditando o tom pra outros jogos que ela não trabalhou, né? Porque apesar dela não trabalhar em todos os jogos da série Castlevania, posteriormente algumas artes foram inspiradas na dela, né? Mas vou te falar uma coisa, que vocês estão falando esse negócio de estilo meio andrógeno dos jogos e tudo mais. Quando eu joguei as primeiras vezes, a Alucard, assim, eu achava que era uma mulher. Aí depois que eu fui olhando, eu falei, não, é um cara, entendeu? A cara na voz em inglês não tem como confundir, velho. A voz do maluco é muito grossa, cara, muito grossa. Não, mas quando eu olhava, eu achava que era. Mas depois que eu falei, mano, não é. Por fim, né, além dessas duas mulheres aí, nós temos aí o homem que foi a força criativa por trás do Symphony of the Night. Ele que começou como programador, virou diretor assistente e muito mais da série Castlevania a partir do Symphony of the Night, que é o Koji Igarashi, que carinhosamente é chamado por muitos de Iga, né? O Iga, ele foi responsável por transformar definitivamente essa fórmula de plataforma de estágios, né, essa coisa mais curta e linear, em algo muito mais profundo, mais longo e cheio de caminhos, mesclando a porradaria e a ação dos jogos originais da série com a exploração mais proeminente dos 3 primeiros, e até mesmo elementos de RPG mais profundos, como diferentes status. Você tinha level do personagem, você podia escolher arma, skills, equipamento, item de suporte, poção, caralho 4. Inclusive, olha só que coisa louca, é possível você terminar o Castlevania Symphony of the Night sem ver mais de 130% do jogo inteiro, porque como o Luciano comentou, o jogo ele se passa em até 100%, ou a 103%, se você fizer umas gambiarra lá, mas você tinha o castelo invertido, você tinha vários finais alternativos no jogo. São 3 finais, né? O final normal, o final do castelo invertido e tem um final que você faz com os personagens extra, uma parada assim, né? Na verdade, assim, tem um final que você mata o Richter no final do jogo sem ter o item que você descobre que ele ou ele tá sendo possuído. Se você tem o item que ele tá sendo possuído e você mata ele mesmo assim, você tem mais um final. Você tem um final que você simplesmente vai lá e termina e mata o Drácula. E você tem um quarto final que quando você consegue fazer uma porcentagem específica lá, você vê uma cutscene diferente. Mas olha só que coisa louca, gente. Assim, e mesmo assim, né, o Symphony of the Night ele levou um tempinho pra ele engrenar nessas vendas, né? Porque como a gente comentou aí, a época do PlayStation, do 64, do Nintendo 64, era muito jogo 3D. Mas o Castlevania ele mostrou que o 2D não só poderia perdurar, mas também ele estabeleceu esse gênero que a gente comentou aí algumas vezes, que é o tal do Metroidvania, que ele realmente se consolidou com a soma do Super Metroid com o Castlevania Symphony of the Night. E não apenas isso, né, mas se você for pegar o Symphony of the Night, em questão de história até mesmo, narrativa, ele é muito profundo, ele explora a origem do Alucard, a parte que a mãe dele é crucificada pelo povo, que ela fala pra ele não ir contra os humanos, que é citada, é uma referência que aparece no anime, né, e é curioso, porque tem até a introdução do jogo, virou um meme na época, né, que a citação, tem uma fala no começo do jogo, que é o Richter Belmont e o Drácula discutindo, essa fala que eu comentei, que eu joguei tanto Castlevania que eu decorei essa fala. E aliás, na verdade, minha abertura foi um trecho dessa fala, né? Suas palavras são tão vazias quanto sua alma. Your words are empty as your soul. Né? Essa fala, gente, é foda. Começa a jogar, eu tenho que
falar junto. Aí depois, quando mais pra frente, né, acaba a introdução e tal, tem a fala inicial da morte com o Alucard. Eu decorei essa também. Eu acho que eu decorei a fala final do Drácula, que ele faz uma citação da Bíblia. É muito louco. Esse jogo, os caras falaram assim, olha, solta o que der, faz o que vocês quiserem, né? E é foda, porque, tipo, a partir do Symphony of the Night, a franquia Castlevania tentou repetir esse sucesso, né, estrondoso, inovador e tal, mas apesar de vários títulos inovadores nessa fórmula Metroidvania, nenhum outro Castlevania foi tão importante quanto esse, né? Ó, eu tenho a minha cronologia favorita. Começa com Altered Beast, aí vai pro Symphony, pro Drácula X, aí vai pro Symphony of the Night e depois vai pro Devil May Cry. Pronto. Esses 4 jogos são os oficiais da franquia pra mim. E Altered Beast tem tudo a ver, cara. Até o aí Mago bota Negro Magic Sword também no meio. Magic Sword era da hora, mano. Pronto. Putz. Essa é a cronologia. É porque assim, a cronologia mesmo, né, falando, né, ela começa lá no Lament of Innocence em 1094, que na verdade você descobre que o Drácula na verdade é um cara chamado Matthias Kronqvist, que era melhor amigo de um Belmont, né, que é o Leon Belmont. E aí nessa treta daí, que não tem essa treta Drácula versus Belmont, você só descobre a origem, né, que tinha um vampiro, que era o Walter Bernhard, que ele captura a mina, né, do Leon, né, nossa, que inédito, né, pra variar, né, mas enfim. Aí tem a briga lá... no Drácula de Bram Stoker, né, a história foi toda inspirada. E aí, assim, o Leon, naquela época não tinha o Vampire Killer, mas ele teve a moral de matar esse tal de Walter, o Valtinho, com a porra de um chicote que não fazia nada. E aí, pra quem jogou, você bate no lá, você tenta lutar, não acontece nada, e aí você descobre que você vai ter que fazer um ritual. A Sarah, que era a mina dele, tá virando vampira e tal. Isso. E aí, ele faz o ritual, e aí cria-se o Vampire Killer com a alma da Sarah, né? E isso traz uma mágoa no Leon muito grande. Ela se sacrifica, né? Ela se sacrifica, e aí o Leon vai atrás lá do Valtinho lá, depois ele acaba brigando com a morte, e nessa briga com a morte chega pro Leon e pro Matthias e fala assim, olha, a alma desse vampirão aqui pode tornar vocês imortal. O Leon fala não, obrigado. E o Matthias fala, foda-se, vamos que vamos, porque, novamente, né, o Matthias, naquela época ele já tava puto, né, aconteceu um monte de merda na vida dele e tal, e ele aceita essa proposta, né, e nisso que surge essa treta Belmont versus Drácula, porque o Leon, ele fala, mano, eu vou te caçar pelo resto da sua vida, seu filho da puta, porque o vampiro que fudeu a minha mina, agora tá dentro de você, na sua alma, né, e essa timeline... O vampiro que fudeu minha mina. E essa timeline, ela começa em 1094, no Lament of Innocence, que era um jogo de Play 2, né, 3D, e ele acaba em 2035, 2036, que é o Aria e o Dawn of Sorrow de Game Boy, né, que você controlava uma reencarnação do Drácula e tudo mais, né, mas, assim, pra mim, essa cronologia, ela é muito confusa, ela muitas vezes tem algumas coisas que parecem esquisitas, são os plot holes que eles tentam colocar aí, mas... Acho que o mais importante aí pra gente mencionar foi tudo isso é chegar na série do Netflix, né? Que ele não apenas ele mama das referências históricas do Castlevania como um todo, mas ele é baseado lá naquele Drácula's Curse lá de trás, né? E assim, falando sobre a série, não vou dar spoilers aqui, né, assim, eu acho que é uma experiência que pra quem não assistiu, pra quem não jogou e pra quem jogou Castlevania, ela tem sabores diferentes, mas... Mas são ótimos, né, é bom pra ambos os perfis, vamos dizer assim. Não tem necessidade de você ter um conhecimento prévio, né? Nenhum. Até porque a história, ela não é canônica, né? Assim como Lords of Shadows, que é o remake lá do Castlevania, ele não é canônico nessa linha do tempo, o Drácula's Curse é a história original do anime do Netflix. Só que tem muitas coisas que são mudadas aí. Por exemplo, no anime você tem 2 personagens que são o Hector e o Isaac, que são 2 Devil Forge Masters, né? São ferreiros, né, de alma, né? Forjadores de demônio. Forjadores de Demônios, eles aparecem num jogo do PlayStation 2 também, que é o Curse of Darkness, mostra a história deles e tudo mais, mas essa história no anime, ela é muito diferente, e eu confesso que a história do anime é muito melhor do que a história do Curse of Darkness, porque o Curse of Darkness é só um pano de fundo, e quanto que no anime eles aprofundam o personagem a entrar no âmago de cada um deles, nas motivações deles, vamos dizer assim, no futuro deles, o que eles fizeram. Então assim, esses 2 personagens, eles tiveram uma cobertura animal no Castlevania do Netflix, assim como uma vilã que tem em outros dos jogos do Castlevania, mas ela não é tão importante assim, que é a Carmilla, né? Que é uma vampira que no anime, ela teve assim uma abordagem... Cara, foi muito foda a forma como foi colocada a Carmilla no anime. Eu não imaginava que eles poderiam trabalhar um personagem tão bem quanto ela. O anime, eu não assisti todas as temporadas ainda, preciso assistir o restante, confesso. Mas o que eu achei interessante dele é como ele é quase
Pra quem não assistiu é uma história boa, porque pra quem assistiu é uma caça a easter eggs, né? Tipo, muitos detalhezinhos que são referências, easter eggs e nostalgias, tipo, detalhezinhos mínimos, assim, que você olha e fala, caralho, olha isso aqui, aquilo lá, olha isso aqui, aquele outro, e assim vai, cara, é muito bacana isso. Eu vou ser sincero que eu chorei 3 vezes assistindo essa série, 3 vezes. Não é normal isso acontecer comigo, mas a primeira delas foi que na segunda temporada, ele toca no episódio 7, a música, uma das músicas mais famosas do Castlevania, que é a Blood Tears, que é uma música que começa com um piano super característico. Pra quem já jogou, começa a tocar, sabe aquele Pablo, qual é a música? 3 notas? Se você tocar as 3 primeiras notas de Blood Tears, eu sei que é a Blood Tears, porque é uma música que ela marcou a minha infância, e ela até hoje, quando eu ouço, dá sabe aquela emoção, fala, puta que foda. E aí quando começa a tocar a música, na batalha que toca no anime, o cara arrepiava-se, a barba arrepiou, cara. Aquilo ali pra mim foi, nossa senhora, muito foda. Que aliás, as cenas de luta no anime, elas são sensacionais, né? Elas são bem ricas em detalhes, não é tipo, sei lá, Dragon Ball, que você só vê um risco pra um lado, um risco pro outro, explosão. Não, ela tem níveis de detalhes, você vê o Alucard lutando, não só a questão de luta também, mas sei lá, pra trazer... A movimentação é muito foda, né? Isso, a movimentação, não é aquele anime tradicional que fica com close na cara do personagem, ele só mexe a boca e de vez em quando pisca enquanto tá tudo congelado. tem vida, né? Eu lembro quando eu era criança, meu irmão falava, você só fica assistindo esses desenhos que só mexe a boca, que eram os animes, né? Ele tava acostumado a ver He-Man, Thundercats, que é um pouco mais articulado. Mas Mal menos, né? Trocava, bem mexia o braço enquanto falava, vai. Ô Luiz, como que é o nome do estúdio que fez o Yu Hakusho? Porque a movimentação da luta no Castlevania, ela é muito parecida com as lutas do Yu Hakusho e do estúdio do Yu Hakusho. Mas agora eu não me lembro o nome do estúdio, me fugiu aqui. Pierrot, não é? Pierrot, puta, cara, a movimentação no Castlevania é totalmente inspirada pra mim nas cenas de ação do estúdio Pierrot, principalmente as cenas de luta do Yu Hakusho. Tem uma cena do Yu Hakusho que é a luta do Yusuke contra o Doutor. Nossa. E essa luta, ela tem ali no Castlevania 2 cenas que são extremamente parecidas, que são 2 lutas que vão acontecer, não vou dar spoilers, porque tem um spoiler importante aí, mas a movimentação da câmera, dos movimentos dos personagens, sabe, aquela intensidade pra mim foi absurda, tanto que na hora, eu me senti assistindo um anime antigo, um anime raiz, aquele anime foda que passava na manchete, assim. Falei, gente, essa série da Netflix... E ó, vocês sabem, quem acompanha aqui o Papo de Louco sabe que eu reclamo direto da Netflix, das adaptações, das merda que eles fazem, dos cancelamentos e tal. Mas, assim, tirando a terceira temporada, que ela é um pouco mais barrigada, assim, eles tentam aprofundar os personagens, mas eles acabam pecando um pouco no andamento, a série é impecável pra mim, e inclusive por conta dessas referências, né? Cara... Quantos de quem assistiu e jogou o Symphony of the Night viu o Alucard fazer todos os skills dele, a forma de lobo, a forma de névoa, o familiar da espadinha. A espada cara, viva, né? A forma de bicho que voa lá, como é que chama? É o familiar sword, né? Que a espada, né? Não foi só a música em si, né? E assim, uma coisa que eu... Pra encerrar aqui o meu caso dessa série, é como eu falei, eu chorei 3 vezes nessa série. Eu chorei na luta, né, nessa luta da segunda temporada e nos 2 últimos episódios. Mas no penúltimo episódio, cara, foi uma cena assim, tão assim, de fora, assim, devia ser engraçado, porque eu tava comendo e chorando ao mesmo tempo. Mas tem uma luta final da série, uma luta final, que assim, quando começa a luta e o andamento da luta, eu me senti assistindo uma luta definitiva de final de jogo do Castlevania, assim, era realmente um último boss, que é uma coisa que eu reclamo muito às vezes, que eles não conseguem colocar isso num anime, quando você fala de um jogo, uma série de um jogo. Essa luta final no Castlevania sempre foi muito importante, as lutas finais, elas sempre foram muito intensas, os chefes têm várias formas, você tem aquela coisa mirabolante, aquele fundo piscando, aquela coisa toda, é bicho, coisa pulando, fogo pra um lado, coisa pro outro, e gente... A luta final da série da Netflix é uma das coisas mais maravilhosas que eu assisti na minha vida em relação ao anime, assim. Foram poucas as vezes que eu assisti uma luta final de um anime, ou uma luta qualquer em um anime, e aquilo fazia, sabe, era épico. Foi uma luta épica, uma luta assim que... Eu não vou esquecer essa luta nunca, porque eu posso ter Alzheimer um dia, mas não vou esquecer essa luta, porque, cara, é muito foda. E a luta da Carmilla também é muito foda, né? A luta final da Carmilla, mas essa luta, assim, ela é absurda, absurda mesmo. A quarta temporada foi a última, né? A quarta temporada, exato, e isso é um outro motivo que a gente tá gravando esse cast, né? Porque
a série encerrou, né? Ela acabou com 4 temporadas, ela acabou no auge, ela acabou bem, acabou bonito, não teve essa coisa de ficar esticando, né? Então, assim, eu só tenho a elogiar a série do Netflix, exceto a 3ª temporada, tem as barriguinhas ali, né? Só fazendo as devidas menções, né? A série, ela é uma coprodução americana e japonesa, né? Então, o diretor é americano, que é o Sam Dietz, aí tem os produtores, que são mistura entre americano e japonês e tudo mais, e tem um estúdio que faz parte, né, das animações e tudo mais da série, que é um estúdio americano, que é o Powerhouse Animation, que fez outra série do Netflix, que também está sendo muito bem falada, que é o Blood of Zeus, que também pode ser conhecido como Gods and Heroes, que é uma série sobre tipo, mitologia grega, que eu vi muita gente falando bem, tem uma temporada só por enquanto, 8 episódios, mas a qualidade da animação do Castlevania me despertou interesse para conhecer um pouquinho dessa Blood of Zeus, talvez possa ser muito boa também. Não, e você falando nisso já me despertou interesse também. Mas fala muito bem mesmo, se você olhar a animação é bem estilão mesmo, sim, e falam muito bem dessa história dessa Blood of Zeus. A série em si, assim, eu assisti somente uma temporada, não consegui assistir as outras, mas de tudo que eu assisti, o Gusta falar que a luta final dela, das melhores coisas que ele já viu, cara, o negócio deve ser muito bom e me despertou mais vontade ainda de terminar isso daí. Eu não tinha terminado ela. Ó, 9,5 de 10. 9,5 de 10 eu dou aqui pro anime. Mas, ó, na história a gente aprende muita coisa, né? Por exemplo, Cavalo de Troia. Por que teve o Cavalo de Troia? Por causa da Helena de Troia, certo? Que lá ela quis ficar com o cara, aí, putz, vamos resgatar a Helena, ela não quis vir, vamos botar um Cavalo de Troia, foi lá, pôs fogo em tudo, teve a guerra, certo? Aí você pega a história do Castlevania, né? Castlevania, vamos falar, igual eu falava em 2002. Pega a história do Castlevania, o que a gente tem lá no começo, que o Gusta falou, o Leon, né? Que ele saiu na treta com um amigo dele por causa de uma mulher. Acompanha o raciocínio comigo. Vamos lá. Seja, como diria o filósofo Piton, que teve ninguém mais, ninguém menos que como discípulo Karl Marx, tudo na vida depende de quanto você quer comer alguém. Ou seja, você estuda para comer alguém, você trabalha para comer alguém, você enfrenta vampiro para comer alguém. Inclusive você amaldiçoa diversas gerações do cara durante 1 milênio. Exatamente, só pra causa comer disso. alguém. Você mata o seu melhor amigo pra comer alguém. Ou seja, tudo isso pra poder esfolar uma buceta. Isso é isso que eu tenho dizer. Quer ouvir mais? Acesse papodelouco.com ou assine o nosso podcast.